Eu recebi uma dúvida aqui por e-mail do Felipe perguntando tem um brush no Photoshop, queria exportar para o Illustrator, para exportar SWF, queria usar como vetor no Flash. Vi algumas coisas de máscara, vetor no Photoshop, etc. Caso você saiba alguma coisa sobre isso, por favor, me contar. Então, eu vou tentar responder isso por vídeo mesmo, que, sei lá, mais rápido, mais prático. Vou começar aqui no Photoshop e criar um documento novo, jogar isso fora, fazer transparente. Então, quero pegar um brush, eu tenho uns brushes aqui que vou tentar transformar eles em Illustrator, em vetor. Aí talvez algum desses aqui que são duros, eles vão entrar bem no Illustrator. Esse aqui, por exemplo. É bom você fazer um grande assim para ficar mais fácil de vetorizar ele depois, né? Você ter um vetor mais preciso. Então, se eu quero botar isso no Illustrator, ele tem que entrar com um vetor lá para entrar como brush. Então, no caso, eu posso ou entrar com ele como imagem no Illustrator e fazer um live trace lá, ou traçar, sei lá. Ou então eu posso exportar um vetor direto do Photoshop e importar ele no Illustrator. Então, para fazer isso, eu venho aqui, eu botei ele na camada sem fundo e está sozinho na camada, o brush. Então eu venho aqui na Layer e clico nela com Ctrl, segurando Ctrl, então Command, para ele fazer essa seleção para mim. Eu posso até esconder a camada, e aí eu vou na ferramenta Seleção e clico com o botão direito aqui. Aí eu clico aqui, Make Work Path, que ele vai traçar mais ou menos, vai fazer meio que um live trace rudimentar disso aqui, vai fazer uma forma vetorial a partir dessa seleção. E aí, essa tolerância aqui é o nível de precisão, né? Se eu botar 2, se eu botar 4, né? Quanto maior o número, menos preciso vai ficar. Assim. Mas se eu botar menos de 1, o negócio vai ficar até serrilhado, ele vai seguir os pixels do desenho, do brush, e vai ficar ruim. Então tem que equilibrar isso de um jeito que fique melhor. Eu vou tentar 1 pixel, para ver como é que fica. E aí saiu isso aqui. Então eu vou criar uma nova layer, vou lá com a seta branca, que é atalho A, clico com o botão direito, Fill Path. Ele vai preencher esse vetor aí que ele me deu, vou preencher ele com preto, blend mode normal, anti-alias, ok. Então isso aqui é o preenchimento do path que ele traçou, que o Photoshop traçou para mim, e se eu desocultar isso aqui, eu pego o brush original que eu tinha feito antes. O brush original é esse aqui de baixo. Dá pra ver que ele está um pouco mais borrado, né? Tá com um blurzinho, mas aqui está mais duro, só que as curvas não estão tão exatamente iguais, né? Dá pra ver aqui nessa parte mais fina, por exemplo, que ele não reproduziu isso tão fielmente assim. Mas esse é mais ou menos um live trace que tem no Photoshop, assim, que ele usa seleção. E ele só cria esses vetores, né, que são duros, não cria, ele não trabalha com as cores, ele não faz aquela coisa mais sofisticada que o Live Trace faz. Mas se eu tiver com resultado bom aqui, se estiver satisfeito com isso aqui, eu posso, eu estou com o meu Work Path aqui ainda, se eu quiser trabalhar de novo, se eu quiser preencher ele de novo, e aí eu posso exportar isso, aquela coisa, eu posso exportar esse vetor que eu fiz no Photoshop para o Illustrator. Então eu vou File, Export, Paths to Illustrator. Aí eu vou lá, seleciono, quero exportar o Work Path, que é esse que ele criou para mim, a partir da seleção. Vou salvar no desktop brush.ai. Ele já vai salvar como um arquivo Illustrator. Aí eu vou lá e arrasto isso para o Illustrator. Ele vai abrir vazio, mas Ctrl Y ele mostra que está sem preenchimento. Aí eu vou lá, coloco um preenchimento nele, e aí está aí, em vetor, o meu brush direto do Photoshop. Mas então, por exemplo, eu quero trazer uma imagem para o Illustrator e vetorizar ela aqui mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o brush original,
Vou dar um crop nele para economizar aqui. A ferramenta de crop o atalho é C. Então dei um crop e vou salvar isso como PSD mesmo, no desktop, como brush.psd. Aí salvei, dei OK. E ele está aqui, brush. Aí eu vou arrastar lá para o Illustrator. Aí ele vai perguntar aqui como é que eu quero importar isso. Eu quero converter as camadas para objetos, eu quero dar um flatten, não, eu quero converter para objetos. Então, OK. Aí isso aqui tá, beleza, a imagem. Vou copiar isso e botar aqui do lado para eu poder comparar os dois. Sim. Então isso aqui é uma imagem, isso aqui é o vetor que saiu do Photoshop. Eu vou dar um Live Trace nisso aqui. Cliquei lá em cima, Live Trace. Ele já me deu um resultado maneiro, né? Aquela curva que a gente estava vendo um problema aqui. Né? Inclusive, esse que veio do Photoshop, ele, né? Por exemplo, aqui tem tipo esse buraco aqui, nessa voluta que tem aqui. Ele tem um buraco e essa versão do Photoshop ele já não reproduziu o buraco direto. Tem que ir lá e dar um Pathfinder para ele fazer o buraco para mim. Então isso já é uma contramão, assim. Então o que eu sugiro é você pegar a imagem, trazer ela para o Illustrator e traçar ela aqui, né, para o jeito que você quiser. Agora no caso, ele traçou, está com fundo branco. Então eu posso vir aqui nas opções, essa janela de opções você pode refinar mais o traçado, né? Você mexe aqui no Path Fitting, quanto menor o número mais exato vai ficar, mas também vai começar a ficar mais serrilhado. É tudo assim, quanto menor o número, mais exato, mas fica parecendo o original, fica quase serrilhado, ele quase reproduz os pixels mesmo. Então eu vou deixar desse jeito mesmo, e só vou marcar aqui Ignore White, que ele vai ignorar o que é branco, vai fazer tudo que é branco transparente. Aí eu mandei traçar, vou dar um Expand, então tá lá, ele só tá na forma preta, não tem quadrado branco aqui. E aí eu posso pegar isso e transformar em brush, né? Que nem aquele tutorial do brush, só arrastar lá para a janelinha brush. E eu posso criar um scatter, um art, né? Aquela história. E no caso o Photoshop ele só trabalha, se você ver, ele não trabalha com art brush, né? Art brush é aquele que ele estica o brush ao longo do caminho que se desenhar. O Photoshop não faz isso. O que ele faz, ele pega o brush e espalha, né? Igual o scatter brush. Ele espalha de um jeito, do jeito que você quiser, né? Por exemplo, eu tenho aqui, selecionei lá, o Photoshop faz isso. Ele vai espalhar, né? Aí você tem aqueles mesmos controles lá no Photoshop, tem isso aqui tudo. Você pode mudar esses números aqui de tamanho, pode botar aleatório, pode, né, mudar essas coisas todas lá no Photoshop. E aqui no Illustrator você tem o plus que você tem aqui é de você criar um Art Brush, né, que é aquele que estica. Você pode fazer uma coisa louca assim, no Photoshop não dá. Então é isso aí. E no caso aqui, o que eu fiz foi fazer um brush, né? Esse brush, por exemplo, ele é uma coisa dura, né? Ele não é uma coisa macia, não tem transparência, por exemplo. Então, para eu fazer um brush com semi-transparência, com várias tonalidades, por exemplo, vou pegar esse brush aqui que eu tenho, que ele tem uma certa transparência, assim, ele imita aqueles botões de Web 2.0, né, com reflexo aqui. Então, eu quero pegar isso e mandar lá para o Illustrator. Primeiro que se eu fizer um work path disso, né, a seleção ela já não entende semi-transparência, ela é uma coisa sim ou não, né? Ela fica totalmente dura. Então se eu fizer um work path disso, eu vou lá, make work path, ok, ele fez o path desse jeito aqui. Ele fez uma coisa com a tolerância sim ou não. Aí eu posso criar uma nova aqui só para ver como é que ficou. Fio preto, ok. Ah lá, é uma coisa, não tem nada a ver com o brush original, porque não é um brush duro que nem aquele outro que eu usei lá. Então eu posso pegar isso daqui, quero jogar fora isso aqui, e vou salvar um PSD
no desktop, brush 2, salvei, aí tá aqui, brush 2. Então, vou botar no Illustrator, ok, beleza, tá aqui meu brush 2, certinho. Então eu vou dar um Live Trace nele, e não é isso. Isso aqui é mais ou menos o que ele fez lá no WorkPath, né, que é aquela coisa preto ou branco. Então eu posso entrar aqui nessas configurações e, olha lá, tá Black and White. Mas eu quero botar, né, Grayscale, no caso é uma coisa Grayscale e que tem várias cores. Ele está usando aqui 14 cores, por exemplo. Eu marco lá o Preview, ele vai traçar, tem 14 tons de cinza aqui. Ou então se eu quiser mais, eu aumento aqui. Ele vai até 256, né, que é o máximo. E eu vou vendo o que está bom para mim isso aqui, o que está mais parecido com o brush, para não ficar muito pesado também. Vou dar um Ignore White e vou traçar. Agora isso aqui é um vetor, né, só que eu vou dar um Expand aqui, ó lá. Ele fez um vetor totalmente complexo, mas isso aqui não tem transparência, é tom de cinza mesmo. É tudo com opacidade 100%, não é transparente que nem está aqui no Photoshop, né? Não tem essa transparência. Então, no caso, se eu quiser simular essa transparência num brush com tom de cinza, se tiver a cor já não funciona tão bem. Eu posso... deixa eu só botar isso em outro arquivo aqui. Vou criar um fundo aqui só para ver como é que fica. Um fundo amarelo. Assim. Eu vou pegar aqui esse cara e vou mudar o blend mode dele para multiply. Aí já ficou uma coisa mais parecida com aquele original lá do Photoshop, né? Que multiply ele faz com que, assim, quanto mais branco seja a cor, né, o tom de cor, mais transparente ela fique, né? Aqui em volta você viu que tinha, né, uma bordinha branca. Se eu tirar o multiply, olha lá, ele tem essa área branca aqui, que eu não sei porque ele fez, porque eu mandei ignore white, mas enfim. Quando eu mando multiply, ele interpreta tudo que é branco é transparente. E tudo que é, tipo assim, 50% de preto vai ficar com 50% de transparência. Então eu vou lá, dou um multiply, e ele meio que simula essa opacidade pra mim, olha lá. Então, ficou desse jeito aí. Se eu quiser, eu posso, é claro, posso transformar isso em brush. Mandar ele pra cá. Vou fazer um art brush. Vamos ver como é que fica. Assim. Aí eu posso brincar com isso, né? Pegar o brush do Photoshop, fazer uns art brushes aqui em vetor. Vou fazer um fundo aqui pra ver como é que ficou. Eu acho que ele ainda continua com o multiply, ainda fica com essa simulação de transparência no multiply, quando ele vira brush. Então, eu espero que tenha esclarecido aí. O negócio é esse, entrar com a imagem no Illustrator, fazer um Live Trace, transformar em brush, aí daí você pode exportar para o Flash, ou o que quiser, usar ele como vetor no Flash, que é tranquilo, é sem grilo, tranquilão. Então é isso aí.